Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral para o signo de Aquário. Por ser uma leitura geral, tu pega daqui aquilo que fizer sentido para ti, que não fizer sentido, deixa de lado, vai servir para outra pessoa, vai servir em um outro momento para ti, porque essas leituras elas são atemporais. Assista os outros signos fortes do teu mapa, porque pode ser que as leituras, que as mensagens elas sejam complementares, tá bem? Da mesma forma, essa leitura também é válida para quem tem ascendente, Lua, Vênus, Júpiter em Aquário. Não te esquece de curtir, de te inscrever nesse canal, porque isso possibilita para que a mensagem chegue a mais pessoas que precisem ouvi-la também, mesmo que não faça sentido para ti. Que mais? Na descrição desse vídeo eu vou deixar o meu WhatsApp, então se tu precisar de uma leitura particular, tu chama ali e a gente conversa. Vamos lá então. Vamos ver o que eles têm para te dizer. Energia que vai reger, guiar, direcionar Aquário nos próximos dias, por favor. Energias para Aquário. A estrela, olha só. Que linda. Bom, a carta da estrela é uma carta que fala de fé, é uma carta que fala de esperança. Então, se a gente já começa a tua leitura com uma carta que fala de fé e de esperança, a gente logo vê que as energias aqui, elas estão sendo renovadas. Então, eles trazem essa carta muito no sentido de que existem coisas para acontecer ou coisas acontecendo aqui que te trarão esse senso de fé renovada, de esperança, de vencer algumas coisas aqui. Vamos ver do que a gente está falando. 5 de bastos aqui, conflito sim, e um as de espadas. Então assim, realmente aqui é um vencer alguns conflitos. Esses conflitos eles tanto podem ser externos quanto internos, mas eu tô sentindo muito aqui que de alguma forma isso não é que implique, mas talvez tenha algumas coisas espirituais até ou energéticas aqui. Um desgaste, né? Dentro desse conflito pode haver esse desgaste também energético espiritual. Eu sinto que talvez nos próximos dias tu vá sentir uma melhora energética mesmo. Eu tô sentindo muito uma energia de os próximos... Eu vou pausar. Pronto. É muito uma energia de... Olha esses 5 de bastos aqui. Tá vendo que eles estão... É como se forças espirituais aqui, elas estivessem meio que disputando, lutando alguma coisa ao teu redor aqui. Eu tô sentindo muito uma aproximação espiritual para te auxiliar em alguma coisa. Porque aqui a gente fala de alguém que vence uma batalha espiritual. Se tu tem te sentido assim, esgotado, cansado, desorganizado, não tá conseguindo encontrar o teu caminho, não tá conseguindo organizar a tua vida, não tá conseguindo dar os passos que tu precisa dar. Aquela sensação de estar bloqueado, aquela sensação de não ouvir a intuição, de estar se sentindo só, não tem o auxílio. É porque muitas coisas aqui no plano energético estão acontecendo ao teu redor, que eu sinto que é perceptível para ti nesse nível. Nesse nível de energia baixa, de talvez uma coisa assim na rotina, na vida, tá tudo um pouco esquisito. Vamos ver o que mais aqui, do que a gente tá falando, por favor, energias para Aquário. 7 de espadas e 3 de copas. O que acontece aqui? Haviam coisas acontecendo mesmo a nível espiritual aqui. É sim, né, também um momento que a gente sabe que é mais delicado, que a gente sabe que é mais... Enfim, é como se fosse mais fácil de determinadas energias te acessarem aqui. E aí a gente consegue aqui juntar, por exemplo, com questões pessoais tuas, né, com situações que tu possa estar enfrentando aqui, que representam essas lutas e essas batalhas na tua vida, Benjamin.
que representam essas lutas, essas batalhas na tua vida, então elas também representam aqui esse desgaste, junta, né, com essa questão espiritual que tá aí, junta tudo aqui e faz essa bagunça que eu tô te falando. Mas assim, independente do que seja, nem vamos entrar nessa energia negativa aqui, porque o que acontece é uma cura, é uma melhora, é um refazimento das forças energéticas. Tudo isso que eu te falo, eu sinto que é uma coisa que vai ficar muito clara, muito presente para ti. Porque é como se tu deitasse num dia completamente desgastada e no outro dia tu levanta com as energias renovadas. Muito porque tu vai entender alguma coisa que é exatamente o que estava sugando a tua energia. É tipo assim, ó, é como se tivesse um vampiro energético do teu lado e deixa isso se afasta. Isso dissipa. E a força volta na tua vida de novo. Porque aqui é muito essa coisa que no escuro, que tá aqui no oculto, tirando essa energia vital, tirando essa alegria, né? Talvez uma coisa até assim, por fora parece que é uma alegria, por fora parece que tá ali tudo bem, mas no fundo mesmo, tá te desgastando, tá assim, ó, sugando a tua energia. Eu te falo que aqui tem algumas coisas que, olha aqui, ó, a rainha de bastos, ela é a rainha que representa a força espiritual, essa conexão espiritual. Aqui, meus queridos, para alguns a gente fala de uma aproximação realmente de uma protetora espiritual aqui, que vai te mostrar algumas coisas muito claras que estão na tua energia atuando nesse momento. Tem coisas que tu quer fazer que tu não tá conseguindo, tem hábitos que tu quer melhorar que tu não tá conseguindo. Então tu pensa assim, hoje eu vou dormir cedo, vou descansar, não sei o que. Daí quando tu vê são 2 horas da manhã. Tu acha que é normal isso? Não é não. Tem alguma força espiritual atuando aqui no teu campo energético e isso vai ser cortado nos próximos dias. Quando isso for cortado, tu vai ver exatamente o que é que estava atuando e de que forma era. Tem coisas aqui para acontecer na tua vida que não estão conseguindo. Não conseguem se aproximar, porque tem alguma coisa fazendo esse tal desse bloqueio que eu tô te falando. Vamos entender um pouco mais essa energia aqui, ó, tá vendo? Olha a carta que tem aqui. O 2 de paus aqui. Então, assim, a vida tá acontecendo, tu sabe que tu precisa fazer, tu tem certeza do que tu precisa fazer, mas parece que tá tudo parado. Por quê? Porque tem alguma coisa energética acontecendo. Vamos lá. Clarifica essa energia, do que a gente tá falando. Ó, o carro, exatamente, tem coisas aqui e o cavaleiro de copas e o 2 de copas. O 2 de copas tá aqui no fundo do maço. Aqui é o que eu te digo, tem coisas para chegar, tem coisas chegando, tem oportunidades chegando, tem movimento para acontecer aqui na tua vida, mas existe esse bloqueio energético que está te impedindo. Então, assim, quando as coisas são para acontecer, quando tem coisas aqui que são importantes para o teu crescimento, para a tua jornada, não sei que trabalho que tu desenvolve, mas que coisas que possam estar atrapalhando até o trabalho de alguns aqui, para quem trabalha independente, não sei que trabalho que é, mas algum trabalho espiritual pode ser, provavelmente para alguns, aquilo que está te atrapalhando aqui, com certeza, as forças da luz, elas não vão deixar com que essas coisas aconteçam. E eu te vejo com uma grande proteção espiritual, porque aqui tu tem essa carta do 8 de paus e a rainha de paus, tá me falando muito que as mensagens, elas vão começar a chegar de uma forma muito rápida e tu vai perceber o que é que tu precisa mudar aqui, o que é que tá sugando a tua energia, tá? Tem movimento aqui para os próximos dias com essa carta do carro e do cavaleiro, eu vejo movimentos para os próximos dias. Esses movimentos, eles precisam acontecer, eles estão aqui no teu caminho. Então, aquilo que está impedindo vai sair. Por isso que eu falo sempre, confiar naquilo que a espiritualidade, naquilo que a vida está nos apresentando, eles começaram a... Tomara que não esteja atrapalhando. Confiar nos movimentos que a vida nos traz aqui é a melhor coisa que tu pode fazer. Porque quando tu confia, tu dá força para as energias espirituais que estão aqui para te ajudar a conseguirem atuar. Agora, quando tu resiste às coisas querendo que aconteça no teu tempo, do teu jeito, tu acaba atrapalhando a ajuda que podia estar aqui disponível para ti. Porque a gente não passa por coisas que a gente não precisa. Nem para mais e nem para menos. O que mais que a Aquário precisa saber sobre isso aqui?
a carta da morte, a estrela e a morte. E o louco. Isso aqui é o que está na tua vida para acontecer. Essa nova fase, um novo ciclo. Aqui tem alguns que vão se sentir completamente renovados. Tem relação com essa remoção dessa energia? Tem relação, mas não é só por causa disso. Isso aqui é algo que está no teu caminho para acontecer. Existe uma nova fase para tu viver aqui. Oportunidades, depende do teu livre-arbítrio? Depende, mas eu sinto que é alguma coisa que tu quer. É alguma coisa que tu estás esperando, tu sente que isso vai acontecer, tu sente que tem alguma coisa maior aqui para acontecer na tua vida, mas ao mesmo tempo que tu sente que tu está disponível, que tu quer, está aberto, tem coisas energéticas atuando que podem estar impedindo. Quando tu quer e a coisa está no teu caminho e tu quer que elas aconteçam, tu quer fazer os movimentos aqui para melhorar, para fazer o que quer que seja, é aí que entra a força espiritual da ajuda. Então, é uma coisa que eu tô vendo como um aconselhamento, que nos próximos dias tu peça em oração para que as forças, as energias salutares, elas possam te acessar, para que a força da espiritualidade que está aqui atuando muito próximo de ti, ela possa de fato fazer o trabalho dela de libertação, de liberação, de limpeza, tá? Porque esse pedido, ele possibilita que a espiritualidade acesse outras coisas que sem que tu permita, eles não conseguem. Entende? Porque aqui tem uma nova fase bastante importante. É uma fase muito, eu acho que até um pouco complexa. Não sei se alguns estão tendo que começar do zero as suas vidas, né? Deixando para trás muitas coisas. Enfim, porque aqui eu vejo que são... É uma inovação que tu traz pra tua vida, independente do que seja, né? Ah, nunca vivi sozinho, vou viver sozinha. Nunca morei fora do país, vou ir pela primeira vez. Nunca me relacionei com uma pessoa dessa forma e tá aí essa pessoa na minha energia para eu me relacionar. Então é muito de aceitar aquilo que Deus colocou no teu caminho, colocar aquilo que está aqui na tua vida como algo para acontecer, mas também permitir que a espiritualidade te ajude pedindo essa ajuda e essa força, porque eles estão aqui a serviço, te ajudando a superar algumas coisas e a liberar essas coisas que estão te impedindo aqui. Muito uma coisa energética. Não tô falando que é coisa feita, não. Mas tem um bloqueio espiritual, sim. O que mais? Página de Pentáculos. Mais uma, pra eu entender. Dez de Pentáculos. Aqui é muito aquela coisa que é algo muito pequeno, é algo muito inicial, é algo muito imaturo. Então causa todo um medo, pode causar todo um medo, pode causar uma insegurança. Essa insegurança do não saber muito bem o que essa situação representa, como vai ser depois que tu der esse passo. É claro que isso aqui te traz esse senso de renovação. Eu te vejo muito fazendo algumas coisas que tu mesmo possa estranhar. Nossa, nunca na minha vida pensei em fazer isso e agora eu tô fazendo uma coisa desse tipo. Nunca pensei em querer fazer toda essa mudança na minha vida e agora eu tô fazendo. Isso aqui que tu tá fazendo, ou isso que vai surgir aqui no teu caminho, que representa grandes coisas, mas que começa como algo muito pequeno. Tem alguma coisa que aconteceu na tua vida que tu acha até que nem tá mais. Tu acha até que nem vai acontecer, tu acha até que é bobagem isso aqui. Só que não é não. Isso aqui representa esse início dessa mudança de ciclo. Me veio um exemplo que é muito aquela coisa assim, lá há muitos anos atrás, coisas começaram a acontecer a nível energético, espiritual, e que ninguém imaginou que aquelas pequenas coisas que começaram a acontecer lá atrás, elas fossem desencadear, elas fossem ser o princípio, por exemplo, da transição planetária. Muitos detalhes pequenos que aconteceram há lá nos anos 80, ninguém diria que hoje aquilo seria o início, lá naquela época, ninguém diria que aquilo era o início, era o princípio
dessa fase de transição planetária que já dura aí muitos anos. Eu dei um exemplo do macro, agora a gente vai pro micro, que é a tua vida. Uma coisa que muito pequena, que ninguém, assim, ó, que tu não dá nada por ela, que tu acha que nem vai dar em nada, que tu acha que bobagem, isso nem vai acontecer, nem vai dar em nada, é algo muito maior do que tu pensa, porque isso aqui é o princípio de algo muito maior. As de copas, as de paus, o mago, o diabo. Lá um dia, tu sentiu uma sensação diferente, espiritual, ou tu conheceu uma pessoa que te trouxe essa sensação diferente, uma visão diferente da tua espiritualidade, uma sensação no corpo, achei que tinha me conectado com a pessoa, achei que tinha... Meu coração acelerou, senti uma coisa no meu chakra estranho, diferente, uma coisa no estômago revirado, uma coisa esquisita, não sei o que. Ah, não dei nada por isso, não é nada. Não é nada, isso é normal, tá acontecendo com todo mundo. Quem diria que isso era algo que ia transformar muito a tua vida? Porque aqui tem coisas que tu tá fazendo agora que já podem nem estar mais relacionadas com aquele princípio lá. Nem parece que tem nada a ver com aquele princípio, mas que mudam muitas coisas aqui. Então, essas mudanças que estão acontecendo na tua vida, elas são normais de acontecer determinados ataques espirituais. Quem trabalha com espiritualidade sabe que está sujeito, suscetível a ataque o tempo todo. Vocês sabem, né? Acho que vocês sabem. Quem não sabe, fique sabendo, tá? Se tu tem pretensão assim, vou trabalhar com tarozinho, vou aprender a jogar um tarozinho, vou aprender a fazer uma coisinha, vou aprender... Fique sabendo que quando tu começa a usar essas ferramentas que estão disponíveis para todos, todo mundo pode, sim, mas todo mundo também precisa estar consciente que quando tu pega alguma coisa nesse sentido para desenvolver na tua vida e que a tua intenção, teu coração, ela é de fato trabalhar para a luz, para o bem, para o crescimento, para o desenvolvimento, para a expansão de consciência, está suscetível sim a ataques espirituais o tempo todo, tá? E essas coisas elas acontecem até através de pessoas que estão muito próximas de ti. Às vezes isso aqui também são pessoas que tu ainda não cortou da tua vida, mas que tu precisa cortar, tá? Podem estar sendo ali a fonte de bloqueio entre algo que está aqui para chegar no teu caminho, que pode ser um relacionamento, pode ser um amor, pode ser uma alma gêmea, uma coisa, sei lá, qualquer nesse sentido, que não é uma coisa qualquer, né, mas que é uma coisa nesse sentido que eu quis dizer, com as minhas palavras chulas, mas que talvez estejam sendo, assim, meio que adiadas por conta desse bloqueio espiritual. Só que aqui, nos próximos dias, eu vejo mais a nível, assim, tipo, mais a partir ali não sei se no final do mês, dia 18, 17, talvez, as coisas, dia 14 não tem um eclipse? Pois é. A partir ali desses dias, daquela semana, a partir do dia 14, esses bloqueios, essas coisas que estão atuando aqui contrariamente, impedindo esse acontecimento, elas vão ser removidas. O que estamos falando aqui? Não depende de ti, né? A espiritualidade está em teu auxílio aqui. As de copas. Isso aqui pra mim tá me cheirando muito a um encontro entre duas pessoas. O 4 de ouros. Agora, vou te falar. Está relacionado a uma pessoa? Até está. Até tem ali aquela situação que eu te falei e já apareceu. Em alguns momentos aqui eu posso te confirmar isso. Só que eles estão me dizendo aqui que existe um apego nessa situação. Então existe um apego a uma pessoa, existe apego a uma história. E é justamente isso que precisa também ser deixado para trás. É o apego a colocar essa história numa forminha, numa caixinha, acreditar que ela tem que acontecer desse jeito. Isso aqui está impedindo o teu crescimento espiritual. E eu não estou falando que essa pessoa não é para estar na tua vida, tá? Não estou falando isso. Eu só estou falando que a gente pode estar falando de uma conexão de alma. Se tu ficar com apego, com sentimento de tristeza, de posse, deixar com que as sombras tome conta aqui, tu vai cada vez repelir mais essa história da tua vida. O que mais a quarta precisa saber sobre isso? Por isso que eles estão falando abrir mão. Abre mão.
Abre mão e deixa fluir. 2 de espadas, tá vendo? Tu não tá aqui olhando pra isso. O que mais a Aquário precisa saber? Ó, 2 de espadas, 3 de espadas. Essa situação aqui, ela tá também te fazendo... não é que ela tá te fazendo. Eu tô vendo aqui que tu tá bloqueando um crescimento e um movimento que tu precisa fazer, que tu quer fazer. Tu tá bloqueando coisas novas na tua vida porque tá com uma percepção errada de uma situação. Ele não é abandonar a situação, é abandonar o apego, abandonar a forma como tu tá vendo isso. Tá? Tá muito apegado aqui a essa história. O que mais, Aquário, precisa saber sobre isso? Tem um apego ao sofrimento que não tá te deixando ver as coisas. A Rainha de Pentáculos, o Cavaleiro de Pentáculos, tem uma vida aqui para tu construir. 8 de Copas, meu Deus, tem uma vida aqui para tu construir. Tem uma coisa na tua vida que tu não tá deixando para trás. Eles estão falando assim, precisa deixar essa história para trás. Aqui para alguns é um casamento. Tá? Para alguns é um casamento. Existem coisas aqui para acontecer na tua vida que não estão conseguindo chegar porque tu não tá fechando e encerrando um ciclo. 10 de ouros. 3 de paus, as de paus. Ó, 9 de copas. É como se as coisas que tu deseja tanto que aconteçam, essas mudanças, essas novidades, esses não sei o que, essas alegrias que tu quer tanto que aconteçam aqui, elas estão ali. Elas estão aqui na tua vida para acontecer. Depende de movimentos teus aqui. Depende de tu encerrar ciclos. Depende de tu perceber essas coisas que eu tô te falando, que energeticamente bloqueiam o teu caminho, impedem que outras coisas cheguem, mas que tá faltando atitude aqui. Eu vejo uma necessidade muito grande de soltar coisas para trás. Então, como tem coisas aqui, por exemplo, que não dependem de ti, que tu não consegue deixar para trás, talvez não é tu que precise deixar, mas é a situação que não se ajeita, a espiritualidade está em auxílio aqui para que tu consiga remover esses obstáculos que estão impedindo uma situação de te acessar. Tem muito uma coisa espiritual aqui, sim, tem muito uma proteção espiritual acontecendo para renovar essa história aqui, tá? Porque é de interesse da luz que todos vibrem na luz. Então, é de interesse, sim, ajudar as pessoas a saírem do sofrimento e viverem em situações mais harmoniosas e mais alegres, felizes nas suas vidas. Certo? É o que eu vejo para vocês. Boa sorte, fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo!